Olá, seja bem-vindo a essa nossa reflexão. Hoje vamos mergulhar em duas parábolas muito profundas do Evangelho de São Marcos. A partir da barca, o Senhor Jesus começa a nos revelar a dinâmica, que é misteriosa, do reino de Deus. Vamos contemplar juntos a beleza e a profundidade dessas passagens. E é com essa imagem, tão simples e ao mesmo tempo tão poderosa, é com ela que somos convidados a entrar no coração do ensinamento de Jesus. É uma cena do dia a dia, mas que esconde um mistério divino, o crescimento do reino, tanto em nós quanto no mundo. Bem, a nossa primeira parada é nesta parábola que é uma verdadeira joia que só o Evangelho de São Marcos guardou para nós. É uma lição fundamental sobre a soberania da graça de Deus e sobre uma virtude que muitas vezes nos falta, a paciência. Olha, aqui a dinâmica entre a ação humana e a ação divina é central. O agricultor, ele faz a parte dele, lança a semente. E depois? Ele dorme, acorda, vive a sua vida. O crescimento em si é um mistério. Tem uma vitalidade própria que o Criador colocou ali na semente, algo que está totalmente fora do controle do homem. Então, o ponto crucial é este. O reino de Deus não é algo que a gente faz com nosso ativismo, por mais bem intencionado que seja. Ele é, antes de mais nada, um dom. É Deus quem age na história. São Paulo resumiu isso de forma perfeita, quando ele disse: eu plantei, Apolo regou, mas era Deus quem fazia crescer. A obra da graça nas almas é muitas vezes invisível, silenciosa e nos pede, acima de tudo, confiança. E essa imagem ilustra brilhantemente o processo. A vida espiritual não dá saltos, é um crescimento orgânico, gradual. Primeiro, surgem as boas intenções, como a erva. Depois, vem a lâmina do arrependimento, da luta. E, por fim, os frutos maduros da caridade. É um convite para não desanimar se ainda nos sentimos como uma erva verde. A paciência é a chave. E, por fim, a parábola nos lembra que este tempo de crescimento paciente, ele tem um fim. A imagem da foice é um clássico na Bíblia para o juízo final. Ou seja, o tempo da igreja é o tempo da paciência, mas virá o dia do Senhor, quando tudo aquilo que amadureceu será revelado e colhido por Deus. Agora vamos para a segunda parábola. Se a primeira falava da força secreta interna do reino, esta aqui foca na incrível desproporção que existe entre um começo humilde e um fim glorioso universal. Aqui a gente entra numa lógica que, se pararmos para pensar, percorre toda a história da salvação. O Senhor ama começar pelo que é pequeno, pelo que o mundo considera insignificante, invisível. É uma constante no seu modo de agir. Jesus usa o exemplo da semente de mostarda, que é minúscula. Isso nos remete a outras pequenezas escolhidas por Deus. Um povo pequeno, Israel, uma virgem desconhecida de Nazaré, um menino numa manjedoura. Como nos ensina o Papa Bento XVI, até a ressurreição de Jesus foi, do ponto de vista da história mundial, como esta semente, algo pouco vistoso, mas que carregava a potência infinita da nova vida. E a partir dessa pequenez, veja só o resultado. A planta da mostarda na Galileia podia atingir até 3 metros de altura, quase como uma árvore. É uma imagem da transformação radical que Deus opera. Aquilo que começa pequeno e escondido se torna grandioso e visível para todos. E as aves do céu não são só um detalhe poético, sabe? Essa é uma imagem profética poderosa. Lá em Ezequiel e Daniel, os grandes impérios eram comparados a árvores que abrigavam as nações. O que Jesus está dizendo é que o seu reino, que começou com um grupo insignificante de pescadores, vai se tornar a Igreja Universal, católica, um abrigo onde todos os povos poderão encontrar repouso e refúgio. Para fechar, o evangelista São Marcos nos dá uma chave de leitura sobre como Jesus ensinava. Não é apenas o que ele ensina, mas como ele o faz que nos revela o coração de Deus. Vamos observar essa pedagogia dupla. Em público, Jesus usa a misericórdia de falar em parábolas, se adaptando à capacidade de cada um. Ele usa imagens da terra para nos elevar às verdades do céu. Mas, em particular aos seus discípulos, ele explicava tudo. Isso nos mostra a importância da intimidade com o Senhor e também da tradição que nos chega através da Igreja, a herdeira dessa explicação mais profunda. Então, o que a gente pode levar de tudo isso para a nossa vida? Essas parábolas são, acima de tudo, uma fonte de imensa esperança, com lições muito práticas para a nossa jornada de fé. Acho que podemos tirar 3 grandes lições. Primeiro, a lição da confiança.
Não se abater se os frutos parecem demorar, porque a semente tem uma força divina. Segundo, a lição da pequenez. Não desprezar as coisas pequenas, pois o reino de Deus começa num ato de caridade que ninguém vê, numa oração escondida. E terceiro, a lição da receptividade. Ser terra boa. A semente é perfeita, mas ela precisa de um solo que acolha, para que no tempo da ceifa o Senhor encontre em nós frutos de vida eterna. E assim, a gente encerra esta reflexão não com uma resposta pronta, mas com uma pergunta para a meditação pessoal. Onde, na nossa rotina, nos nossos encontros, no nosso trabalho, podemos plantar essas minúsculas sementes de mostarda, confiando que Deus, no tempo dele, vai fazê-las crescer em algo grandioso para o seu reino. Que o Senhor, o semeador divino, nos abençoe.